Olá, semana de esforço concentrado na Câmara e isso significa muitas votações. Teve um pacote de projetos votados para as mulheres, com medidas para que elas possam conciliar empregos com a criação de filhos e uma lei que vai reforçar os prazos máximos de atendimento no SUS para quem tem câncer de mama. Mas teve também a criação de 2 novas loterias para financiar a saúde e o turismo. E a aprovação de várias medidas provisórias. Uma delas prorroga o prazo e melhora as condições para os servidores públicos aderirem aos fundos de previdência complementar. Outra aumenta impostos para os bancos. Teve também a aprovação de um gatilho para reajustar a tabela do frete, sempre que o diesel subir 5%. Vamos começar com as propostas voltadas para as mulheres. Deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que institui normas para incentivar a criação de empregos para mulheres e conciliar o trabalho delas com a criação de filhos pequenos, inclusive com mecanismos para permitir uma maior participação dos homens nessa tarefa. A MP transforma em lei, por exemplo, a possibilidade de empresas com mais de 30 funcionários trocarem a obrigação de manter um local para abrigar as crianças durante o período de trabalho das mães por um auxílio creche. Isso hoje está regulamentado por uma portaria do Ministério do Trabalho. O texto também acaba com a idade mínima de 4 meses e aumenta a idade máxima de 5 anos para 5 anos e 11 meses para a criança ter direito ao benefício. E inclui a possibilidade do auxílio cobrir os gastos com o pagamento de babá para os pais que optarem por não matricular os filhos em creches. A Câmara ainda alterou o texto original e estendeu às mães a possibilidade de flexibilização de jornada de trabalho, um benefício previsto originalmente apenas para os pais. Entre as possibilidades, nesses casos, estão o trabalho remoto e o cumprimento parcial da jornada. Terão direito pais e mães de crianças de até 6 anos de idade. O Senado acabou mantendo o texto da Câmara e a MP seguiu para a sanção presidencial. Nós trouxemos também a inclusão das mães na priorização das medidas de flexibilização das jornadas de trabalho. Eu acredito que esse será um grande avanço. Antes estavam restritas apenas aos pais. E essa ampliação no período de priorização para até 6 anos de idade dos filhos. Antes era 1 ano de idade. A Câmara também criou um observatório para monitorar, coletar dados e propor ações para fortalecer a participação das mulheres na política e nos espaços de poder. O Observatório Nacional da Mulher na Política faz agora parte da estrutura da Secretaria da Mulher da Câmara. Uma das prioridades é contribuir para aumentar o número de mulheres eleitas. Apesar de serem mais da metade da população, elas ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara. Este observatório, ele também vai se dedicar sobre as violências políticas de gênero. Nós temos grandes desafios para a democracia nesse país. Um deles é acabar com a subrepresentação de mulheres no parlamento. Nós temos uma subrepresentação e um percentual de mulheres nesta casa que se assemelha a praticamente a participação de mulheres nos parlamentos de países onde ainda se usa burca. Temos, portanto, nossas burcas e mordaças invisibilizadas. Deputados e deputadas também concluíram a votação do projeto que busca melhorar o atendimento a mulheres com câncer de mama na rede pública de saúde. Esse projeto, que já seguiu para a sanção presidencial, cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama. Navegação, de acordo com a autora, a deputada Tereza Nelma, é como se chama o acompanhamento individual das pacientes, desde o exame inicial até o diagnóstico e tratamento. E isso tem que acontecer dentro dos prazos máximos de 30 dias para o diagnóstico e de 60 dias para o início do tratamento, já previstos em 2 leis aprovadas pelo Congresso. Eu peço que nós poderíamos fazer uma votação simbólica, pela importância que tem da gente avançar cada vez mais no cuidado aos pacientes com suspeita de câncer, pacientes com câncer, em especial as mulheres com câncer de mama, que agora a gente pode ter um cuidado mais intensificado, reforçando as leis que já citei. E a saúde é um dos temas de outro projeto que teve a votação concluída na Câmara e também seguiu para a sanção presidencial. Esse projeto institui 2 novas loterias no país. De acordo com a proposta, elas serão exploradas pela iniciativa privada e destinarão 5% da arrecadação para o Fundo Nacional de Saúde e para a Embratur. Por isso, ganharam o nome de Loterias da Saúde e do Turismo. Deputados e deputadas já tinham aprovado esse projeto no ano passado, em meio à pandemia de Covid-19. Mas o Senado alterou o texto, o que causou polêmica no plenário. Uma das mudanças tira o monopólio da Caixa Econômica Federal e permite que a gestão fique a cargo de empresas privadas. Outra estabelece que a saúde e o turismo ficarão com 5% do total arrecadado, o que foi considerado pouco por muitos deputados. Vai ter menos recurso para a saúde, vai ter menos recurso para o turismo. O turismo precisa de mais estímulo e nós queremos colocar, mas se eu permito que as empresas privadas peguem administrativamente taxas maiores do que a Caixa, vai ter menos dinheiro para o turismo. Então, votar a favor do turismo e a favor da saúde é nós debater mais esse tema. 95% quer dizer o seguinte: retira os 5%
que vai para a saúde ou vai para o turismo, e o restante vai 42,3% para a premiação, 12,7% para o imposto de renda, Embratur 5%, custeio 38,27%, PIS/COFINS 3,95%, comissão dos lotéricos 8,61%, despesas operacionais 19,61%, imposto de renda 1,35%. Ainda na área da saúde, a Câmara também concluiu a aprovação do projeto que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. De acordo com a proposta, que também seguiu para a sanção presidencial, o condutor de ambulância deve ser maior de 21 anos e ter um ensino médio completo. Além disso, tem que ter carteira de motorista categoria D ou E e receber treinamento especializado. O projeto estabelece ainda que o condutor de ambulância deve acompanhar os atendimentos como parte da equipe de saúde, o que rendeu debate no plenário. O Senado tinha alterado esse trecho para considerar como condutor o profissional que acumulasse outras funções no atendimento do paciente. A mudança foi rejeitada pela Câmara. A emenda que veio do Senado, ela quer ampliar para outras atividades. A atividade que a gente regulamenta nesse momento, que é de motorista de ambulância. E esse é um tema de fundamental importância, porque motorista de ambulância, ele tem que ter formação, ele tem que ter maturidade, idade mínima, ele tem que preencher uma série de requisitos, porque, afinal de contas, eles não estão transportando coisas, eles estão transportando vidas. Vamos falar agora de serviço público. O plenário aprovou medida provisória que reabre até 30 de novembro o prazo para os servidores públicos federais dos 3 poderes ingressarem nos fundos de previdência complementar criados em 2012, os FUNPRESP. Esses fundos garantem a aposentadoria acima do teto do INSS a partir de cálculo feito com base no tempo de contribuição dos servidores. Quem ingressou no serviço público a partir de 2013 já entrou automaticamente nesse regime, que é optativo para quem já era funcionário público federal antes dessa data. Além de reabrir o prazo para ingresso desses servidores, encerrado em março de 2019, a medida provisória permite que os benefícios de quem optar agora pelo regime sejam calculados com base em 80% das contribuições, ou seja, as contribuições mais altas, regra que deixou de valer com a reforma da Previdência aprovada em 2019. Mas a medida provisória provocou discussão no plenário, porque os fundos passaram a ter personalidade jurídica de direito privado, o que foi muito criticado pela oposição. Isso acaba, por exemplo, com um limite constitucional de R$ 39 mil dos salários dos dirigentes dos fundos. Mas a mudança na forma de cálculo foi considerada um atrativo para novas adesões. De maio a agosto, só 1.100 pessoas migraram. E por quê? Porque as regras não eram atrativas. Agora, aqueles que migrarem para o FUNPRESP vão poder migrar com as regras anteriores à reforma previdenciária. Isso é uma grande conquista para os servidores públicos. O que o governo está orientando é que o pagador de impostos banque salários de até R$ 75 mil e tire o limite do teto constitucional de R$ 39 mil. Como é que alguém, ainda mais no período eleitoral, disputando a eleição, tem coragem de votar a favor de salário de R$ 75 mil bancado com o dinheiro do pagador de impostos? O assunto agora é economia. A Câmara aprovou medida provisória que amplia as garantias do governo para a compra de imóveis do programa Casa Verde e Amarela. A MP também aumenta o prazo de adesão de micro, pequenas e médias empresas ao Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, criado em 2020, no início da pandemia de Covid-19. O prazo de adesão ao programa acabou no ano passado e foi estendido agora até o final de 2023. O programa permite condições favoráveis porque o governo se comprometeu a dar garantia aos empréstimos, o que diminui os riscos dos bancos. A medida provisória também amplia as garantias do governo a outro fundo, o que cobre as prestações do Casa Verde e Amarela em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento. A medida beneficia famílias com renda mensal de até R$ 4.650 em operações contratadas a partir de 1º de junho deste ano. Aí, em relação aos bancos, o plenário aprovou medida provisória que aumenta em 1 ponto percentual a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, de instituições financeiras como bancos, corretoras de câmbio, companhias de seguro e de capitalização. A CSLL dos bancos passou de 20% para 21%, e a das demais instituições subiu de 15% para 16%. Esse aumento vale de 1º de agosto até 31 de dezembro deste ano. De acordo com o governo, a elevação do tributo vai permitir uma arrecadação extra de R$ 244 milhões, necessária para cobrir o custo de programa de refinanciamento das dívidas das micro e pequenas empresas. Mas teve polêmica. É um absurdo um país que já tem quase 40% de carga tributária aumentar ainda mais o volume de tributação nesse país. E, diga-se de passagem, também
nunca trabalharam por uma reforma tributária de verdade, que pudesse fazer com que o sistema tributário aqui no Brasil fosse menos regressivo, fosse mais equânime entre os diferentes setores, fosse mais racional. A reforma tributária tem gavetada aqui no Congresso há 20 anos. Nós temos que entender o momento excepcional e o bom gestor cria as prioridades. E a prioridade é salvar os menores, é salvar os pequenos empresários. E esse recurso de 244 milhões arrecadado agora, de maneira temporária, esse aumento de carga tributária aos bancos não é permanente, é temporário até o fim do ano, para que o governo possa, de maneira responsável, salvar as micro e pequenas empresas do nosso país por meio do Refis. Vamos falar agora de combustíveis. O plenário aprovou medida provisória que impede que empresas de transporte, caminhoneiros autônomos e outras pessoas jurídicas que compram combustíveis nos postos tenham direito a benefício fiscal, aprovado no início do ano, que zerou a alíquota de PIS/COFINS sobre óleo diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e querosene de aviação. Dessa forma, apenas os produtores e revendedores desses combustíveis terão direito ao crédito relativo ao benefício fiscal. Outra medida provisória, também aprovada, reduz de 10% para 5% o índice de variação do preço do óleo diesel, que permite reajustar o preço do frete rodoviário de cargas, também conhecido como gatilho do diesel. Isso significa que, quando o preço do diesel S10 subir ou baixar 5%, a tabela do frete será reajustada automaticamente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. São realmente necessários ajustes na política nacional do piso mínimo de frete para que sejam minimizados os efeitos prejudiciais aos caminhoneiros. Todos os reajustes do óleo diesel na bomba. Portanto, estamos de acordo com a mudança proposta pela medida provisória, ou seja, promover o reajuste da tabela toda vez que o valor do diesel S10 virá 5% em relação ao valor constante da tabela vigente. Acho que é importante, uma medida que pode auxiliar os caminhoneiros no Brasil, aliás, que foi adotada logo após a greve que aconteceu durante o governo Temer, mas é importante dizer que, para reverter essa lógica da alta do preço do diesel, a gente precisa enfrentar de frente a política de paridade internacional, que faz com que o preço dos combustíveis sejam dolarizados no Brasil. Nessa semana de muitas votações, os deputados aprovaram ainda a adesão do Brasil a um acordo internacional que facilita o registro de patentes de desenhos industriais brasileiros em outros países. Com a adesão ao acordo, bastará um único pedido internacional para que os produtos elaborados por profissionais brasileiros sejam patenteados em qualquer um dos 92 países que já assinaram o texto, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, México, Rússia, Turquia, além dos países da União Europeia. E esse foi um resumo do que aconteceu de mais importante na semana de esforço concentrado da Câmara em plena campanha eleitoral. A gente se vê agora após as eleições. Até lá.